Bom dia a todos que estarão assistindo esse vídeo, você que está chegando. É um privilégio muito grande poder estarmos juntos mais uma vez. E esse dia lindo, céu azul, aqui em São Bento do Sul, está prometendo. Olha, o pessoal aí está entrando. Que bom que a gente está podendo estar junto mais uma vez. A gente está podendo compartilhar da presença do Senhor. Bom dia, amados, eu quero primeiro dar uma explicação, uma satisfação para vocês. A gente estava fazendo, né, de terça a sexta nas manhãs. E ó, o Túlio aí também chegando. Bom dia, bom dia a todo mundo aí. Elia, bom dia, querida. Nós estávamos fazendo de terça a sexta, né, todas as manhãs. Aí eu saí de férias, fiquei 2 semanas fora. E agora voltei e vou estar fazendo só nas quarta-feiras. O motivo que eu quero dar satisfação a vocês, né, é porque a gente está com uma agenda muito cheia e geralmente os nossos encontros com as pessoas da igreja, nos gabinetes, nas situações que a gente tem que trabalhar e tratar, são nas noites. E aí acaba ficando muito pesado acordar às 6 da manhã todos os dias cedinho, com esse compromisso, né, de estar com o devocional pronto às 7h30 para estar tendo aqui contigo. Isso acaba, de certa forma, gerando um pouco aí de trabalho, poucas horas de sono, né, porque a gente acaba indo dormir 1h30, 2 horas da manhã às vezes, aí às 6 horas já tem que acordar. Então eu quero pedir a você a tua compreensão. Mas nas quarta-feiras nós vamos permanecer aqui nesse nosso horário às 7h30 da manhã até às 8 e pouquinho, às vezes dá uma estouradinha, né? Mas com o objetivo de estarmos tendo esse tempo junto no meio da semana, na quarta-feira, né? Então a gente tem o culto no domingo e vamos na quarta-feira estarmos nos encontrando para termos esse tempo com o Senhor, com a palavra dele, com louvor, adoração, com oração, né? Como primícia. E eu quero dizer a você algo, né? Que você talvez ainda não tenha ainda iniciado esse processo, que você possa nas manhãs, né, independentemente desta quarta-feira de devocional, que você possa também ter esse tempo sozinho na presença do Senhor, com a palavra de Deus, né, aprendendo a orar, aprendendo a ler, tentando entender. Se você participa do refúgio, né, de repente procurar em casa, um grupo pequeno, onde você possa também ter aí contato com pessoas, irmãos mais velhos na fé, que possam também te conduzir, te guiar por esse caminho, né? O caminho da primícia, do devocional, do encontro com o Senhor diário. Isso é muito, muito, muito valioso. É um dos cernes da nossa vida cristã, da nossa vida piedosa, né? Nos encontrarmos com o Senhor na primícia da nossa manhã. Amém? Então, fica aí a minha explicação, espero pela sua compreensão e vamos permanecer aí nas quarta-feiras de manhã, tá bom? Vamos fazer uma oração então, todos que foram chegando, sejam todos muito bem-vindos. Rosângela, a Célia, a Carol também. Ei, Carol, sexta-feira tá chegando, hein? Maravilha. A Carla, a Maria, lá de São Vicente também, que legal. Ó, o Israel aí no Facebook da Bruna, né? Glória a Deus. Todos que estão aí, aparecem na minha tela, não aparecem, sejam todos bem-vindos, bom dia. E eu quero convidar você então a fazermos uma oração nessa manhã, a estarmos nos entregando por completo na presença do nosso Deus, por meio dessa oração em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os teus olhos. E se você puder, né, se você não estiver dirigindo, e vamos orar então, buscar a presença do Senhor. Obrigado, Deus, pela tua doce presença. Obrigado por mais um dia. Obrigado pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Obrigado por esse sol. Obrigado pela vida abundante que o Senhor oferece para nós. Te rendemos graça, louvor. Bendizemos o teu nome nessa manhã, Senhor Deus. Dizemos que o Senhor é o mais importante que nós temos. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é o nosso castelo forte. O Senhor é o nosso socorro presente na tribulação. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o início e fim de todas as coisas. O Senhor é aquele a quem nós
nos entregamos por completo. Senhor Deus, o Senhor é o nosso grande tesouro, como aquela parábola, Senhor Deus, que vendemos tudo que tínhamos, Pai, para comprarmos este lugar de grande tesouro, Senhor Deus. Nos entregamos por completo a Ti, nos rendemos aos Teus pés, nos rendemos à Tua boa, perfeita e agradável vontade, nos rendemos à Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nos rendemos completamente a Ti, Senhor Deus, e nos entregamos para que Tu sejas, Deus, soberano sobre todas as coisas na nossa vida. Que Tu sejas soberano sobre, Senhor, o trilhar, Senhor Deus, da nossa vida, Pai. Que o Senhor nos conduza a estes pastos verdejantes que só o Senhor tem para oferecer um caminho, ainda que estreito, Deus, um caminho de vida e de vida abundante, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor esteja cuidando, guardando, livrando meus irmãos, minhas irmãs de todo mal, de tudo aquilo que possa estar acometendo na vida deles e tirando a paz, Senhor Deus, roubando a paz do coração deles. Tu és a paz, Tu dás a paz, Senhor, que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração. Então que Tu sejas, Senhor Deus, este lugar de refúgio no coração de cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, Pastor Dag, tudo bem? Maravilha, ó, tem mais gente chegando aí, glória a Deus. Amados, nós estamos aí perseverando em Gênesis, né? Nós terminamos há 2 semanas atrás o capítulo 18 de Gênesis e vamos continuar aqui em Gênesis, vamos continuar de forma ordenada aí, conforme a palavra de Deus vai nos apontando como caminho. E eu quero então entrar no capítulo 9 de Gênesis contigo nessa manhã. Nós retomando, lembrando um pouquinho o capítulo 18, né? A última parte é quando o Senhor e mensageiros, né, e anjos aparecem juntos para Abraão para falar a respeito do que eles iriam fazer em Sodoma, uma cidade que havia sido consumida pela carnalidade, consumida pelo pecado, consumida pela degradação ética, moral, degradação familiar, tudo que de pior, né, na mente humana, mentes que maquinam para o mal, a palavra de Deus diz que pode passar na cabeça de um ser humano, estava acontecendo naquela cidade. E aí Abraão intercede por aquela cidade, pergunta ao Senhor por 6 vezes o que haveria de acontecer se naquela cidade houvessem poucas pessoas boas, né? Pessoas que agradassem ao Senhor, até que o Senhor diz, olha, ainda que hajam 10 pessoas boas, eu pouparia aquela cidade, mas não há. E aí, aqui no capítulo 19, então, nós sabemos que o Senhor fica com Abraão, né? Ali de forma personificada, e esses outros 2 mensageiros vão em direção a Sodoma. E ali no capítulo já 19, no versículo 1, eles se encontram com Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma. Então o texto diz assim para nós, lembrando mais uma vez que eu estou na NTLH, né? Nova tradução à linguagem de hoje, e vamos lá. Estava acontecendo quando os dois... Estava anoitecendo, perdão. Estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Era como se fosse um local de comércio, um local de encontros, né? E Ló estava ali, junto com aquelas pessoas, daquele burburinho, né? É como se fosse aquele local de encontro noturno de uma cidade pequena, né? Na praça, ou num posto de gasolina, ou ele estava ali no meio daquelas pessoas quando aqueles 2 anjos, aqueles 2 mensageiros celestiais aparecem a Ló. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, ou seja, ele reconheceu, né, aqueles seres como seres divinos, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse, Senhores, estou aqui para servi-los. Ou seja, primeiro momento, ele reconhece aqueles seres como seres divinos. Ele havia caminhado com Abraão o suficiente para saber que ele recebia visitações do Senhor, para saber que ele ouvia o Senhor, para saber que ele interagia com o celestial. E nesse momento, então, Ló reconhece que aqueles seres não eram seres humanos, reconhece que eram seres celestiais e imediatamente se prostra e os reconhece, né? E aí o texto continua dizendo,
Senhor, estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Ou seja, de primeiro momento, ele se mostra como um bom hospedeiro, se mostra como um homem cortês que não só reconhece aqueles seres como celestiais, se prostra com reverência, mas também os convida para pernoitarem na casa dele, né? E aí aqueles homens dizem o seguinte, olha que curioso aqui, esse texto já começa a falar conosco, é um texto muito complexo, mas ele já começa a falar conosco aqui. Eles disseram, nós vamos passar a noite na praça. Não, nós vamos passar a noite na praça. Que curioso, né? Eles rejeitam ir à casa de Ló. Por que será? Porque nessa praça era o lugar, à noite, onde as coisas mais degradadas, mais tenebrosas que se pode pensar numa cidade que não tem o menor pudor, acontecia. E aqui nesse momento, então, eles evidenciam que a cidade era uma cidade de difícil lida, uma cidade pecaminosa, uma cidade de degradação. E eles dizem para Ló, não, nós vamos ficar aqui para assistirmos o que vai acontecer nesse lugar. Nós vamos ficar aqui para evidenciar o que há de pior nessa cidade. E aí Ló insiste, né? A palavra de Deus diz que, mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa. Ló, então, querendo os poupar, nós não conseguimos identificar aqui exatamente se as intenções do coração de Ló eram somente de poupar aqueles seres celestiais ou de tentar maquiar aquela cidade, aquela circunstância da qual os anjos encontram Ló ali, né? Porque Ló poderia estar na sua casa, guardado, né? Sendo poupado ou se poupando de todo o mal daquela cidade. Mas ele é encontrado na praça, ele é encontrado na porta de entrada, ou seja, no momento em que estava anoitecendo, no lugar de festa, no lugar de orgia, no lugar de bagunça, Ló estava ali. E aí então ele consegue convencer aqueles seres celestiais para ir para sua casa. E aí então Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento, né? Aqui já entrando na sua religiosidade, não vamos assar pães sem fermento, né? Porque o fermento, um pouco de fermento leveda a massa, e aquele contexto todo já litúrgico, religioso. E os visitantes jantaram, mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram, onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Tragai-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Aqui chega um momento chocante do texto. Aqueles homens de Sodoma que se prostituíam, que praticavam a homossexualidade, estavam agora não somente querendo se degradar entre eles, mas eles estavam querendo trazer à força aqueles seres celestiais que estavam sendo hospedados na casa de Ló para terem relações com estes anjos, com estes seres celestiais. Olha que coisa mais tenebrosa. E aí então Ló saiu para falar com os homens. Preste atenção aqui, preste atenção, porque a palavra de Deus ela é rica em detalhes, principalmente dos detalhes dos quais o Senhor quer que nós meditemos neles. Olha só, Ló saiu para falar com os homens, ele fechou bem a porta e disse, ele fecha bem a porta para que os anjos não ouçam aquele tipo de conversa. E ele diz, por favor, meus amigos, Ló chama de amigos aqueles homens que estavam forçando a porta da sua casa para trazer os seus convidados para fora para terem relações homossexuais com ele. Aqui é um momento de nós pararmos para refletirmos com quem é que nós estamos gastando os nossos dias, com quem é que nós estamos andando, quem é que nós chamamos de amigos, quem é que nós trazemos para o cerne do mais íntimo do nosso coração. Quem é que nós abrimos o nosso coração, buscamos conselhos? Ló aqui revela que ele estava fazendo amigos como aqueles homens que não tinham pudor, que não tinham valor moral, que não tinham valor ético, que não tinham nenhum tipo de
pudor para, primeiro, respeitar a sua própria casa, respeitar a sua família e respeitar ali os seus visitantes, né? E ele continua então implorando aquelas pessoas. E ele diz: por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Prestem atenção. E aqui agora Ló revela o seu coração já todo machucado, todo torto, todo sujo, todo distante do Senhor. E ele diz assim: tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui fora para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada com estes homens, pois são meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. Gente, aqui agora, veja só, ele poupa o celestial, que é nobre da sua parte. Ele poupa aqueles visitantes que eram anjos, seres celestiais, mas ele não tem o menor pudor, ele não tem o menor zelo para com as suas filhas, para com os das suas casas, né? Muitas vezes nós encontramos em nós raízes onde a nossa religiosidade, o nosso pudor para com as coisas celestiais são mais elevados do que a nossa lida com os da nossa casa. Olha só, Ló aqui mostra de forma muito dramática, né, nessa história muito dramática, de que o seu cuidado para com as coisas celestiais eram, de certa forma, zelosos. Ele era zeloso, mas para com a sua família ele não estava nem aí. Imagina só, entregar as suas filhas na mão de homens sem caráter, sem moral, sem ética, sem pudor, para terem relações com elas, em troca de talvez um apaziguar, né? Talvez uma tentativa de colocar panos quentes em coisas que na verdade deveriam ser rompidas de vez. Na verdade, Ló não deveria estar no meio dessas pessoas. Ele havia andado com seu tio Abraão o suficiente para saber que Deus ele contende com essas coisas, que Deus não concorda com essas coisas. Mas nós vemos ao longo da história que Ló não era um homem que fazia questão de estabelecer os seus perímetros saudáveis, né? Nós vamos encontrar um pouco mais à frente nessa história quando Ló vai falar com os homens que iam se casar com as suas filhas. Quando, na sequência dessa história, o texto vai nos mostrar que os anjos, aqueles anjos que estavam ali, a história continua dizendo que Ló vai lá, tenta negociar com aqueles homens, aí aqueles homens dizem: não, nós queremos os teus convidados, e aqueles anjos então que estavam ali, eles cegam aquelas pessoas que estão ali na porta, puxam Ló para dentro da casa, protegendo, e eles dizem: olha, nós vamos destruir essa cidade, porque o Senhor não se agrada mais com essa postura, não se agrada mais com essa situação. Então vá reunir a sua família, vá chamar os seus, traga-os para cá, nós vamos deixar vocês irem embora e depois nós vamos destruir essa cidade, né? E no momento em que Ló, olha só que coisa mais interessante, no momento em que Ló vai falar com seus futuros genros, no versículo 14, um pouco mais adiante, diz assim: então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse: arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. Ló não era levado a sério pelos seus. Ló não era levado a sério pela sua própria família. Nós sabemos que no momento também em que Ló, sua mulher e suas filhas estão fugindo, a mulher de Ló olha para trás para tentar buscar em Sodoma de novo um saudosismo, e elas viram uma estátua de sal. Ou seja, os valores daquela cidade pecaminosa estavam impregnados no coração da família de Ló. Ló não havia sido um homem justo, um homem que havia permanecido lutado para que os valores do Senhor permanecessem no coração dos seus familiares, mas ele fez dos abusadores amigos, e ele não poupou a sua família num momento tão tenso de negociação. Aqui então eu quero parar nesse texto, e há tanta coisa que nós podemos extrair, não é, amados? Somente desse momento, dessa história. E eu quero lembrar a você outros 2 textos na palavra de Deus. Um está lá em Provérbios capítulo 13, versículo 20, onde diz assim: quem anda com os sábios será sábio,
mas quem anda com os tolos acabará mal. Um outro texto, dentro da mesma temática, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, Paulo escreve aos Coríntios dizendo: não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. E eu quero refletir contigo nessa manhã, com quem é que nós temos andado, quais são os valores que nós temos permitido falar ao nosso coração, para que a nossa vida seja pautada de bênção, seja pautada de vida, seja pautada de frutos saudáveis, ou se nós temos permitido com que todas as vozes falem ao nosso coração e nós, no momento de tensão, no momento de desespero, no momento em que a gente é espremido, né? Porque o bem da verdade é que a gente é espremido, e quando a gente é espremido é nesse momento que sai a essência daquilo que nós somos, né? Todas as vezes que nós passamos por um momento de tensão, todas as vezes em que nós passamos por um momento de opressão ou de pressão, né, é ali que o nosso verdadeiro eu floresce, não é verdade? Então, eu quero dizer a você que o nosso coração, ele é um lugar de depósitos. Os nossos pensamentos, né, a nossa mente é um lugar de depósitos. E todas as vezes que nós escolhemos caminhar com pessoas que vão acrescentar a nossa vida, estarmos em ambientes que vão favorecer aquilo que Deus se agrada, todas as vezes que nós buscamos nos encher dessas coisas, certamente, no momento em que o problema vier, no momento em que, né, nós tivermos que lidar com situações da nossa vida, nós teremos um bom depósito das coisas do Senhor em nós, para não agirmos como um religioso, né, como Ló ali agiu. Ele fez distinção do divino com o humano, mas ele negociou, ele entregou, ou ele estava disposto, né, a entregar as suas filhas. E olha só que coisa mais dramática, né? Naquele momento as suas filhas são poupadas, mas a pecaminosidade, os valores degradados estavam tão fortes que num momento lá na frente as suas filhas vão embebedar o próprio Ló, o próprio pai, para terem relações sexuais com ele, para que elas possam engravidar então e dar continuidade a essa família. Olha só como a bagunça vai piorando, né? A Bíblia fala que um abismo chama outro. Às vezes a gente acha que o negócio está tão ruim que não tem como piorar, né? Mas esses tempos atrás eu ouvi uma frase que dizia assim, né? Não há nada tão ruim que não possa piorar. E geralmente quando a gente fala de pecado, quando a gente fala de acobertar uma mentira, quando a gente fala de viver uma vida escondida, né? É justamente isso que acontece, meus amados. Quantas e quantas vezes nós não somos convidados a encontrarmos uma coisa que acabe piorando ainda mais aquilo que já está ruim, para que a gente não seja exposto, para que a gente não tenha que lidar com aquilo, para a gente colocar simplesmente panos quentes e deixar a vida levar, né? E quando a vida leva, quando a gente deixa a vida levar, na verdade as coisas só vão piorando, né? Os traumas vão só se intensificando e a destruição ela vem aparecendo de forma cada vez maior. Mas o apelo aqui nessa manhã, para mim e para você, é que eu e você, primeiramente, possamos ser um na presença de Deus, ser quem somos e, quando estivermos na presença de Deus, buscarmos as melhores escolhas, buscarmos os melhores relacionamentos, buscarmos aqueles que vão acrescentar vida na nossa vida, que você seja um colecionador de relacionamentos que fará bem para o teu coração, que você seja um colecionador de relacionamentos que fará bem para aquilo que Deus realmente se agrada em fazer. Não viva uma vida religiosa como Ló buscou viver, sendo uma coisa na presença do Senhor e outra coisa com seus familiares. Seja sincero, seja legítimo, seja um só na presença do Senhor e permita com que Ele trabalhe no teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero tirar esse tempo agora então para nós louvarmos ao Senhor, reconhecermos que não existe nada melhor do que sermos amigos de Deus. Não existe nada melhor do que caminharmos na luz, do que estarmos na presença do Senhor o tempo todo e buscarmos nele a nossa identidade, buscarmos nele aquilo que nós devemos nos tornar, buscarmos nele as respostas para as nossas perguntas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você então a ter esse tempo na presença do Senhor,
dizer para você que eu estava com muita saudade de estar aqui contigo, de poder compartilhar a palavra contigo, né, nessas nossas manhãs. Eu, de certa forma, lamento de não poder me comprometer contigo como estava sendo de terça a sexta, mas eu me alegro em podermos ter essa quarta-feira aí onde nós nos encontraremos das 7h30 às 8h, tá bom? Então, vamos adorá-lo, vamos louvá-lo, reconhecer a sua grandeza mais uma vez nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus e caminhar seguro na luz, desfrutar seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, última vez. De Jesus, meu bom pastor. Aleluia. Que Deus te abençoe nesse dia, nessa semana. Que o Senhor possa resplandecer o teu rosto na tua entrada, na tua saída, e que Ele possa ser tudo para você em nome de Jesus. Que você, ao se entregar a Ele cada vez mais, na tua sinceridade de coração, você possa conhecer as coisas mais nobres e lindas, celestiais na tua vida. Em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Eu também estava com saudades de vocês. Até mais!